Hoje eu vim falar de um assunto bem sério, que é o luto, principalmente o luto infantil. É algo difícil de a gente saber lidar, né? Porque já é difícil a gente lidar com algo que acaba, com o fim de tudo, né? Com o fim de ciclos. E o luto infantil não é diferente, mas é muito mais delicado, que é o luto quando a criança sente o luto. Quando a criança entende que algo terminou. Aí pode ser um luto real quanto simbólico. Às vezes um brinquedo que quebra e ela quer consertar de novo e sabe que não dá. Muitas vezes, às vezes não dá, né? Algum bichinho, animal de estimação que morre, um parente, um conhecido, um amiguinho. Que tudo na vida a gente não consegue controlar. E tudo tem um começo, meio e fim. Tudo a gente faz parte de um ciclo, né? Para a criança não é diferente, só que ela entende o mundo de uma forma diferente. Apesar de que cada criança é única em suas qualidades, em seu mundo, em sua forma de interagir com o mundo. E lidar com algo que acaba, imagina, você acabou de entrar no mundo, lidar com algo que, peraí, não tem continuidade? Não existe o depois? Não consigo consertar? Eu não consigo, porque ela aprende a criar, mas ela não consegue consertar, ela não consegue reviver aquilo que ela perdeu, que ela trouxe, porque o criar dela também é uma forma de trazer algo para o mundo, né? E entender que tudo não tem uma duração. Ainda mais no mundo de hoje, tecnológico, que elas estão cada vez mais impacientes com as coisas. Podem observar as crianças suas, dos sobrinhos e parentes e netinhos e bisnetos e enfim. As crianças não estão tendo paciência para esperar, não estão tendo paciência para entender os ciclos das coisas por conta da tecnologia, porque tudo é rápido. Ainda mais as crianças que veem o mundo agora, né? As mais novas, tanto com as gerações até mais velhas, né, adolescentes, também estão impacientes, mas as crianças principalmente. E entender que tudo é findo, que termina, que tem ciclo, para eles é muito difícil. Eles estão chegando no mundo, estão se descobrindo, estão descobrindo o mundo à sua volta. São curiosos, o que é isso? Como que eu jogo esse joguinho? Como que eu vou interagir? Brinca comigo. E os pais às vezes não têm tempo, às vezes, para ficar com as crianças. Ou quando ficam, às vezes não tem um tempo de qualidade. Porque existe o tempo de qualidade e existe o tempo. Não é simplesmente ficar uma semana brincando ou todo dia brincando com a criança sem prestar atenção, sem estar perto, sem estar junto. E elas estão muito ansiosas, né? Só reparar, ver como que o mundo está hoje. Está todo mundo muito ansioso. Imagina as crianças. E para entender que tudo acaba, que aquilo não existe mais e que não vai voltar, como é que fica? Imagina a cabeça delas, a cabecinha delas como fica diante de tudo isso. Como que um brinquedo que eu quebrei eu vou ter de novo? Ou um animalzinho, beleza, o animalzinho morreu, eu vou comprar outro animal. Mas e aí? Nada é substituível. Elas têm que entender que nada é substituível. Que tudo tem a sua qualidade, tudo tem a sua importância. E elas também são muito importantes no mundo. E trabalhar isso com elas desde pequeno, falar isso com elas desde pequeno, desde criança, para elas entenderem que elas são importantes no mundo, reforçar o ponto positivo, reforçar o que elas têm de bom, falar, nossa, que legal que você fez isso. Mas entender que precisa trabalhar a frustração, o não é muito importante. Senão vão crescer adultos que não sabem falar não, que vão achar que nada, que tá tudo bem, que nada acaba, que tudo tem continuação. Ah, beleza, morreu aqui. Não vai crescer um adulto com sensibilidade. Pode ser que elas são hipersensíveis também. Então elas vão ter que trabalhar essa hipersensibilidade delas. Os autistas são muito hipersensíveis e no mundo de hoje as crianças cada vez mais vão nascer autistas. E como trabalhar essa hipersensibilidade dos autistas? Como trabalhar esse luto, esse fim infantil? Explicar que tudo tem um limite, porque além do real tem o simbólico, o luto simbólico, que é o das coisas que quebram, que é daquilo que tem que ser deixado e deixar aí. A gente tem dificuldade de deixar aí, imagina as crianças. Como que a gente pode ensinar isso para as crianças se a gente não consegue ensinar? Então, quanto mais a gente se trabalhar, a gente se entender, a gente vai conseguir ser exemplo para elas. E como ensinar elas a trabalhar o luto, a trabalhar o fim? É ensinar, entender que cada um é um indivíduo. E entender que tem crianças mais sensíveis, tem crianças menos sensíveis.
e que pode ser falado e o que não pode ser falado para a criança. Como que eu vou saber isso? A terapia ajuda muito. A terapia, ludoterapia, a terapia do luto também, que a gente trabalha o luto infantil, é muito importante. Existem filmes, existem desenhos. Procurem, gente, saibam se informar, saibam entender como a criança, seu filho funciona, como seu filho reage sobre as coisas. Não passem a vida sendo frios com seus filhos, só trabalhando e não prestando atenção realmente ao que é importante. O que é importante? São as pequenas coisas que fazem as grandes coisas. Mas como que eu vejo isso? Prestando atenção como que é o comportamento do seu filho, como que ele vai reagir diante de um problema, diante de uma frustração. Ele vai pegar um brinquedo e vai quebrar, falar, mãe, me dá outro. Como que ele vai entender, então, se o animalzinho que ele tem faleceu, teve luto animal, como que ele vai entender que aquele animal não vai voltar? Se ele entende que tudo ele pode. Brincar de semideus, que tudo pode. Não é assim que o mundo funciona. A criança tem que entender os ciclos da vida. E como que ela vai entender os ciclos da vida? O início, meio, fim, se ela achar que tudo pode, que tudo é fácil, que tudo está na mão, que ela não precisa trabalhar para ter nada, que ela não precisa se esforçar para ter nada, porque tem lá, baixa o aplicativo, tem um joguinho. Se morreu no joguinho, tem mais, eu vou comprar um avatar para brincar do joguinho, eu vou comprar um skin, que eles chamam, né? Vou comprar as gemas, que eles chamam, que é o dinheiro virtual, né? Tem várias, enfim, vivem muito mais o virtual do que o real, né? E isso também faz com que a gente não fique tão sensível ao mundo à nossa volta. Porque, beleza, eu vou jogar um joguinho, que vou matar o amiguinho ali no joguinho, virtualmente, então, né? O que eu vou fazer? O que é real, o que é virtual? Também tem essa ainda, né? O que é o real, o que é o virtual? Porque se você vive muito mais como um avatar, como é que você vai viver a sua realidade? Se você vive mais como um personagem, a criança fica mais no jogo do que fora do joguinho. Fica mais interagindo com colegas dentro de um jogo, dentro de um videogame, que eles podem entrar e falar. Como que vai saber o que é real e o que é virtual? O que acaba, onde acaba uma coisa e começa outra coisa? Que existe o luto do real e o luto do virtual. Nossa, mas como assim o luto do real e o luto do virtual? Se ele tá jogando o jogo, que ele vive tudo aquilo que ele precisa viver no jogo, as emoções, ele fica com raiva, qualquer coisa frustra a criança. Fica com raiva do jogo, morreu, não sei esperar, vamos pro próximo. Vou jogar aqui 3 vezes, joguei aqui 3 vezes o joguinho de baralho, joguei o jogo de tabuleiro, real. Quero ir pro virtual logo. Nossa, o virtual é muito mais rápido, muito melhor. Faço assim, já consigo, já aperto um botão, já acabou. Já nasce apertando o botão, já nasce com o celular na mão. Que o ideal é as crianças terem redes sociais e celulares a partir dos 13 anos de idade. Mas isso é o ideal, não é o que a gente vê hoje. Mas, meu filho não vai poder interagir? Os pais, assim, só não, Thaís, mas meu filho, não vou dar o celular pra ele, mas eu não vou dar um joguinho pra ele. As crianças na escola vão interagir com ele, vão conversar com ele, vão falar, você não tem joguinho tal? Ele vai querer, ele vai ver as outras crianças, ele vai querer, ou ela vai querer jogar, vai querer ter. Então precisa ter supervisão pra tecnologia, pro real e pro virtual. O que é o luto do real e o luto do virtual? Se uma coisa tá ligada à outra, como que ele vai saber onde começa e onde termina? Se a gente não sabe ainda nem onde começa e onde termina esse luto do real pro virtual. Como que ele vai entender que o bichinho virtual morreu, tá tudo bem, e o bichinho real? Como que ele vai trabalhar isso dentro da cabecinha dele ou dela? Como a criança vai trabalhar isso? Então, é muito importante que a gente entenda o mundo da criança, que a gente participe com a criança dos jogos, tanto virtuais quanto reais, para saber como ela interage com o mundo, como ela se comporta, colocar limite, colocar valor, porque isso é o trabalho de vocês, pais. Já falei isso, vou repetir. Não é trabalho de terapeuta, psicólogo, neurologista, médico, que trabalha neuropediatra, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, pedagogo, não é papel da escola. Dar os valores, dar os limites, papel de quem cuida, papel de quem olha a criança, papel de quem cria a criança. Pode ser pai biológico, pais adotivos, não importa qual constituição familiar, não importa. O que importa é o amor que você dá. Essa é a qualidade de vida, é a qualidade e o respeito que você tem pela criança, o respeito que você tem pela trajetória de vida dela, pelo crescimento dela, o respeito que você tem pelo ciclo da criança, o que você vai apresentar para essa criança.
que acabou de chegar no mundo, tendo 1, 2 meses de vida, 1, 2, 3, 4, até pré-adolescência, que você vai apresentar para esse indivíduo que veio ao mundo, que você tem essa responsabilidade de cuidar, independente de você quem seja. Como que você vai falar para essa criança que tudo tem um começo, meio e fim, se ela não sabe, se muitas vezes a gente não consegue falar não? Por quê? Porque é normal, você quer mimar, você quer ajudar, você tá perto, você quer dar carinho. A forma que a gente repete, a forma que a gente foi criado com a criança. Eu falo que não existe cartilha para ser pai, não existe cartilha para ser filho. Então é na interação, é no movimento que a gente consegue um resultado. É na tentativa e no erro que a gente consegue um resultado bom, ou aprender o bom, aprender o ruim, o que é bom, o que é ruim para aquele momento, para aquela psicodinâmica familiar. Por isso que eu atendo os pacientes, tanto os pais, eu faço anamnese, tanto os pais, que é o questionário inicial antes de começar a terapia, que é chamada de anamnese, tanto com os pais, juntamente com os filhos, para saber como que aquela psicodinâmica familiar, para saber onde começa, onde é o meio, onde é o fim daquilo tudo, onde aquela sombra familiar, porque às vezes a gente não quer falar do luto familiar, que é um luto que é emocional, que aquela família não tá sabendo trazer à tona a sombra da família que existe. Mas isso é história para outro vídeo, né? E também no vídeo da dependência emocional eu falo sobre isso, a dependência familiar. Então, trabalhar esse luto com a criança, o que trabalhar esse luto infantil? É mostrar para a criança que ela precisa entender que as coisas acabam e tá tudo bem. E tá tudo bem chorar, e tá tudo bem viver aquele luto, e tá tudo bem também não querer viver aquele momento. Mas é necessário entendimento das emoções. É necessário como essa criança vai elaborar essa emoção e esse luto. Então, se ela entende aquilo como algo passageiro, entende, porque muitas vezes a criança, gente, é muito mais madura do que um adulto. E você sabe muito bem disso. Mas eu adoro conversar com as crianças, porque elas são muito mais maduras que os adultos de hoje, vamos combinar, né? Então, às vezes, ela entende muito melhor do que a gente o que é esse luto. Muito mais do que dos adultos que estão em volta. Então, não olhe só com o seu prisma para lidar com o luto infantil. Olhe primeiro para a criança para saber como ela corresponde a isso tudo e ao mundo, para poder agir em cima disso. Porque a criança pode ser extrovertida, ela pode saber as emoções, colocar as emoções para fora, como ela pode ser uma criança introvertida, que guarda aquilo para ela. Mas como é que eu vou saber se ela é mais introvertida ou extrovertida? O dia a dia, cada um saber entender como funciona o interagir, né? E a psicoterapia, se ela é necessária a partir do momento que a criança passa, a partir de 6 meses, porque o luto, gente, ele não pode durar mais que 1 ano, tanto o infantil quanto o adulto, porque senão ele fica patológico, vira doença, não é luto mais. Então a criança, lógico que a criança tem um tempo maior, mas passou de 1 ano, que a criança tá sofrendo, tá lembrando daquilo, tá lembrando, é um luto real, né? Tá lembrando, independente de qualquer tipo de luto, aí vira patológico, aí precisa de uma terapia, aí precisa trabalhar para elaborar essa emoção, e aí é necessário vocês buscarem ajuda dos psicoterapeutas, dos psicólogos e neuropsicólogos afins, enfim, tá? Entendam também que se vocês não conseguem ajudar o filho de vocês, procurem ajuda, gente. Porque procurar ajuda não é coisa de criança, não. Procurar ajuda, baixar a cabeça, humildade é coisa de adulto. Porque tem muito adulto aí que não quer fazer terapia, que não quer abaixar a cabeça para pedir ajuda e reflete isso em toda a dinâmica familiar, tá? Porque as crianças, 80% do que elas são reflexos da família. Então elas trazem o problema da família. Então fica a dica aí, vamos trabalhar o luto infantil e trabalhar o seu próprio luto para poder ajudar a criança, tá bom? Se vocês gostaram do conteúdo, se inscrevam no canal, se vocês já são inscritos, compartilhem, comentem, vamos trocar e vamos interagir, tá? Eu quero saber qual a opinião de vocês sobre o luto, porque é algo muito amplo, é muito importante, existem filmes também, existem séries que falam sobre o luto infantil. Lembrei de uma coisa antes de terminar. Tem um filme muito legal que chama-se Ponte para a Terabithia, que é um filme que se trabalha o luto, se trabalha o simbólico das emoções. Esse filme é maravilhoso. E tem um livro também, inclusive a escritora, que eu sou muito ruim de nome, não vou lembrar o nome agora, mas se vocês procurarem aqui Ponte para a Terabithia, vai estar lá o filme. E ficou famoso esse filme por conta do livro, porque a escritora
é uma escritora infantil muito legal, ganhou vários prêmios, é muito importante nesse cenário da literatura infantil, que a gente tem muito pouco conteúdo de qualidade e legal para se ver. E esse filme fala sobre muitas coisas. Então dá para assistir com a criança, os adultos assistirem, aquele filme e aquele livro que você lê e relê. O livro, eu não posso falar do livro, mas o filme é muito bom. Para quem não gosta de livro, assistir o filme, quantas vezes for, é muito legal, mas também incentivar a imaginação das crianças, não só com filmes, mas com livros, com contar histórias também, através do simbólico. É importante trabalhar o luto também pelo simbólico, através de contar as histórias. Fica a dica aí pra vocês, tá bom? Tudo de bom, ótima semana, ótimo final de semana. E é isso, gente, fico por aqui. Até!